nome é Pedro Pousão, sou investigador do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e responsável da Estação Piloto de Piscicultura de Olhão, onde se realizam toda uma série de ensaios com peixes marinhos e outros organismos. Quando falamos em larvas, e foi o tema que me desafiaram para aqui falar, falamos num estádio que não é igual ao do juvenil e ao do adulto. Por isso falamos em estado larvar. Provavelmente as pessoas recordam mais facilmente que o girino é uma larva de uma rã ou que uma lagarta é uma larva de uma borboleta, por exemplo. Mas na dourada, ou no robalo, ou na corvina, ou no linguado, ou na sardinha, ou, enfim, em todos os peixes marinhos que pensarem, mas também se pensarmos um pouco, embora não seja hoje o tema, nos bivalves, na ostra, na ameijoa, por exemplo, temos estados larvares. Quer isto dizer que vão haver metamorfoses, vão haver transformações entre essa fase e a fase juvenil, em que depois passamos a ter o mesmo organismo que existe em adulto, mas, enfim, mais pequeno, mas com todas as suas estruturas funcionais e podendo alimentar-se e ter um tipo de vida semelhante ao do adulto, ainda que provavelmente comerá partículas mais pequenas e, enfim, é mais sensível a predadores e, enfim, a resistir. Olhando aqui para este diagrama que vos estou a mostrar, vamos começar por falar na espécie. Portanto, quando falamos num robalo é diferente de uma dourada, quando falamos de uma dourada é diferente de um linguado, quando falamos de um linguado é diferente de qualquer outra espécie de peixes, por exemplo, ou de outras que vocês possam imaginar. E, portanto, quando falamos no cultivo larvar, temos de ter em consideração o que é que vamos cultivar. Inclusive, podíamos estar a falar até de outras espécies, como, por exemplo, um camarão, que também tem fases larvares, e cada um deles tem, portanto, as suas especificações, as suas, digamos, exigências de acordo com o animal que é. Portanto, nós estamos habituados a vê-los em juvenil ou em adulto e percebemos que, por exemplo, que um sargo, por exemplo, adulto, pode chegar aos 2 kg, mas que uma corvina adulta pode chegar aos 40. Portanto, naturalmente que teremos aqui animais com fases larvares com desenvolvimento diferente. Portanto, uma das coisas que olhamos, portanto, dentro da espécie do peixe, é para a biologia. Portanto, o desenvolvimento e a maturação dos órgãos, ou seja, como é que se vai fazer essa metamorfose, como é que o animal vai desenvolver, como é que vai aparecendo o fígado, o intestino, o estômago, o pâncreas, ou seja, todos esses órgãos funcionais que vão permitir ao animal ter capacidade de se desenvolver e digamos, de resistir na natureza conforme os adultos o resistem. Portanto, dentro da espécie temos a questão da velocidade com que os órgãos e que tipos de órgãos se desenvolvem, temos o crescimento, temos espécies que crescem muito mais rapidamente, espécies que são mais lentas, e nós temos de ter isso em consideração se estamos a fazer o cultivo larvar de uma espécie. Portanto, se estamos a cultivar uma corvina, é uma espécie que cresce muito rapidamente. Se estamos a cultivar, por exemplo, um sargo, é uma espécie que cresce mais lentamente. Também é evidente que se o sargo, para chegar a adulto, chega com 2 kg e a corvina chega com 40, naturalmente que terá que haver aqui diferentes velocidades. E, portanto, outra das questões que nos condiciona ao crescimento é a temperatura. Os animais, os peixes, e os camarões, e as ameijas, e as ostras, já agora por acréscimo, não têm a temperatura da água controlada, contrariamente, por exemplo, a uma vaca, ou uma galinha, ou um porco, ou a nós próprios, em que temos a nossa temperatura do corpo, normalmente a 36,5, abaixo dos 37 graus. O peixe está à temperatura que estiver a água. Portanto, se a água estiver dentro dos limites em que ele pode resistir, como é evidente, eu não posso agarrar um peixe que está habituado a águas até 24, 25 graus e pô-lo a 40, ou um peixe que está habituado a águas de 5, 6 graus e pô-lo a 15 ou 16. Portanto, dentro do ótimo para a espécie, a diferença de temperatura vai fazer com que o peixe cresça mais depressa ou mais devagar. Portanto, o crescimento está muito dependente da temperatura da água. Por outro lado, também, quando estamos a fazer cultivos, temos muitas vezes dispersão de tamanhos. Ou quer dizer que há peixes que crescem mais rapidamente que outros e, portanto, vão competir com os outros, vão, digamos que, empurrá-los um bocadinho para o lado e não os deixar, muitas vezes, comer da mesma maneira. E, portanto, isto acentua a dispersão. Portanto, tudo isto entra na questão do crescimento. E depois é o comportamento. Nós temos que perceber se o peixe gosta de luz, se foge da luz, se o peixe gosta de estar no fundo do tanque, se gosta de estar todo em cardume, se o peixe, por exemplo, tem muito canibalismo, dando o exemplo novamente da corvina, a partir dos
14, 15 dias de idade, pois há um canibalismo muito grande, temos de ter muito cuidado a alimentar e a separar, porque senão as maiores, preferencialmente, comem mais pequenas. O mesmo se passa com outras espécies, por exemplo, com o camarão, nas fases larvar, passa-se também semelhante. Portanto, quando estamos a cultivar uma espécie, temos que olhar, portanto, para a sua biologia, perceber que espécie é que estamos a fazer, para como é que essa espécie vai crescer e como é que se vai comportar. Portanto, se eu estiver a trabalhar com dourada, olho para a dourada. Se de repente me arranjarem um trabalho na Austrália, eu teria que olhar, por exemplo, para os peixes que se cultivam na Austrália, por exemplo, para o barramundi, que é uma espécie de robalo que se cultiva lá e que certamente terá outras diferentes. Portanto, quando nós vemos um animal, quando nasce, temos aqui larvas de linguado do lado esquerdo e de robalo do lado direito, olhamos para isto e vemos uma estrutura quase transparente, com as reservas ainda bem à vista, com uns olhos pouco desenvolvidos, ou seja, praticamente não vemos órgãos, ou não há quais órgãos no animal, e os órgãos são importantes depois para que o animal consiga reconhecer os alimentos. Portanto, quando olhamos, por exemplo, para o robalo e seguirmos depois, tem os dias de idade ali, quando falamos em dias de idade, é após a eclosão e após o nascimento. Como eu há pouco referi a temperatura, é bom referir os dias de idade sempre a uma temperatura. Normalmente cultivamos o robalo até aos 10 dias por volta dos 15 a 16 graus e a partir daí por volta dos 19 graus. Portanto, quando falamos da idade de uma espécie, teremos necessariamente de saber a que temperatura é que estamos a falar, porque se eu cultivar uma corvina a 18 graus ou a 24, uma larva, eu vou ter um crescimento completamente diferente e, portanto, essa idade depois não corresponde a uma idade real. Portanto, aqui a idade após a eclosão do robalo. E se nós olharmos para essas fotografias, que começam com os 0 dias e terminam com 24 dias, vemos que o animal sofreu toda aqui uma espécie de transformações, uma série de metamorfoses, quer externas, quer internas. Externas em termos de órgãos receptores, em termos dos olhos que se desenvolvem mais, internas a nível dos órgãos, como eu referi, do fígado, do estômago, enfim, dos órgãos que lhe permitem digerir. Olhando aqui, por exemplo, mais uma vez, eu pus fotografias de comparação entre, por exemplo, o linguado, está em inglês, e o sargo vulgar. Nós temos aqui desde o ovo até aos 40 dias de idade e conseguimos ver que é completamente diferente a evolução do animal. No linguado até há um caso curioso, porque é um animal que até cerca dos 15 dias nada na água como se fosse uma dourada ou um robalo. Depois há uma migração do olho para uma das faces do corpo do animal, o animal assenta no fundo e fica aquele aspecto que nós conhecemos no linguado, que são, digamos, não tem simetria bilateral como uma dourada, não é? Que é igual do lado esquerdo ou do lado direito, ou um robalo é igual. O linguado é claramente diferente. De um dos lados tem os olhos, a boca, enfim, todos os órgãos, e o outro não. E, portanto, essa torção dá-se cerca dos 15 dias, depende da temperatura da água, e a partir daí o animal passa a ser o animal de fundo e o seu comportamento passa a ser sempre no fundo, e, portanto, alimentar o animal que está no fundo é diferente de alimentar o animal, por exemplo, que anda a nadar na coluna d'água. Portanto, são este tipo de aspectos de comportamento que temos de ter em atenção. Aqui neste desenho que vos estou a mostrar é o peixe-gato, não temos cá em Portugal, mas fui buscar esta imagem e vemos o peixe-gato desde o dia em que nasce até quando já tem, digamos, a sua coluna. O notocórdio é a coluna vertebral, é o que vai dar origem à coluna vertebral, quando já tem o notocórdio plenamente desenvolvido. Se olharmos, por exemplo, para o animal de baixo, vemos que já tem uma pigmentação e vê-se umas pintinhas por ali fora, que são a linha lateral que serve como radar para nos peixes, não é? Permite receber ruídos e perturbações a nível da água e o animal estar avisado, por exemplo, em relação aos predadores. Neste caso vemos uns barbilhos que permitem ao animal reconhecer o fundo e reconhecer o sítio onde está e, portanto, um dos desenvolvimentos todos que temos nas larvas é o desenvolvimento dos seus órgãos de sentido. Nós próprios temos os chamados 5 sentidos, já temos a visão, temos o olfato, por aí fora. E nos peixes também. Portanto, os peixes também têm esses órgãos. E como estão aqui a ver, neste caso, é a sardinha, a conhecida sardinha que todos nós comemos, que já fazemos à altura. Eu devo chamar aqui a atenção que, se queremos cultivar um peixe e se o queremos cultivar de uma forma comercial e em quantidade, temos que o estudar bem, e isso leva uns anos. Portanto, o facto de estarmos agora a trabalhar com sardinha não quer dizer que para a semana estejamos a vender sardinha da aquacultura. Quer dizer que daqui a 10 anos, ou daqui a 5, depende, como várias coisas, poderemos ter
a sardinha da aquacultura afinada e pronta, se for caso disso, para ser produzida, principalmente quando consideramos que a indústria conserveira, por exemplo, utiliza muita sardinha importada e não a que nós comemos aqui na costa. Bom, mas olhando para as larvas da sardinha, verificamos que uma evolução, e vemos que esta larva, temos umas evoluções nos slides anteriores, é completamente diferente da larva do robalo, por exemplo. E, portanto, cada espécie tem o seu desenvolvimento. O que é importante sempre é termos em consciência que uma larva é um animal que não está desenvolvido, que tem que passar por metamorfoses para que lhe apareçam os diversos órgãos. E aqui, neste caso, neste slide, verificamos que isso se reflete depois no comportamento. Pois se a larva não tem desenvolvido umas barbatanas ainda e não tem tamanho suficiente, vai nadar muito devagar e ter grandes períodos, digamos, de descanso e de pausa, e o seu ângulo de visão é muito reduzido. À medida que esta larva vai crescendo, quando eu chamo idade versus tamanho, é porque uma coisa e outra acompanham, não é? Portanto, idade versus tamanho, a larva cada vez vai nadando mais rapidamente, cada vez o seu ângulo de visão é maior e cada vez os períodos, digamos, de paragem são menores. Ou seja, o animal vai ganhando toda uma série de estruturas que lhe permitem responder de forma diferente. Isto estamos a falar ao longo de dias, 20 dias, 30 dias, conforme a espécie, conforme a temperatura da água, como já referimos. E, portanto, há aqui uma evolução. É evidente, e já agora fazer aqui digamos, uma pausazinha, quando nós pensamos que uma dourada ou um robalo, por exemplo, uma fêmea de um robalo pode pôr cerca de 20% de ovos em relação ao seu peso. Portanto, uma fêmea de robalo que pese 2 kg pode emitir 400 gramas de ovos. Se pensarmos que o ovo do robalo, cada 1000 ovos é 1 grama, estamos a falar em 400.000 ovos libertados por uma fêmea. Para que a população se mantenha estável, destes 400.000 é preciso que 2 cheguem ao estado adulto. Se chegarem 3 ao estado adulto, 2, porque temos um macho e uma fêmea, portanto temos que considerar 2. Se chegarem 3 ao estado adulto, a população cresceu 50%, e se chegassem 4 ao estado adulto, a população teria crescido, tinha duplicado, não é? Ora, isto para termos uma ideia que dos 400.000 ovos, apenas 2 ou 3 irão sobreviver e, portanto, há aqui uma luta, digamos assim, grande ao longo do tempo, em que os animais, por todos os motivos, vão sendo ou predados por outros animais, ou enfim. E, portanto, há esta estratégia de ter muitos ovos para garantir esta sobrevivência. E, portanto, estaremos a falar de animais que, à partida, são muito sensíveis. E o que nós fazemos a aquacultura é tentar, ao máximo, contrariar isso. Portanto, se eu em aquacultura tiver 25% de sobrevivência do robalo, e quer isto dizer que eu multipliquei a sobrevivência normal por uns milhares de vezes, não é? Eu devia ter 2 e passo a ter 25% de 400.000, não é? E, portanto, passo a ter 100.000 em vez de ter 2 ou 3. E, portanto, isto é completamente... Portanto, devem perceber que as larvas são animais muito sensíveis e que têm comportamentos realmente que vão evoluindo. Começam primeiro por esperar quase com o rotífero, com o alimento vivo, lhes passe para frente e engolem-nos inteiros. Mais tarde nós vemos os animais ativamente a nadar e a perseguir uma presa, a morder e a desfazer o alimento. E, portanto, o animal, ao princípio, é evidente, não tem os seus órgãos bem desenvolvidos, come qualquer coisa, mais tarde, se não gostar, se não lhe cheirar, se não lhe souber, não come, não é? Nós vemos, por exemplo, como falámos há pouco no linguado, são animais de superfície e mais tarde, por exemplo, passam a ter comportamentos de fundo. E, portanto, os comportamentos vão-se alterando. As larvas de corvina, por exemplo, a nossa superfície, uma corvina normalmente vive na cota dos 30, 40, 50 metros. E, portanto, estes comportamentos vão-se alterando, mas é evidente que isto tem a ver com o desenvolvimento e sem desenvolvimento não é possível. A qualidade destas larvas, e como nós queremos fazer efetivamente que sobrevivam bastante. Bom, tem a ver com a qualidade dos reprodutores, e nós temos que ter reprodutores selecionados, e temos que ter reprodutores bem tratados e que não sejam demasiado velhos. Tem a ver com a questão das posturas, se a postura foi natural, se não foi, e com a qualidade dos ovos, e tem a ver com o bem-estar. O bem-estar hoje está relacionado com tudo isto, ou seja, como é que nós mantivemos o reprodutor em termos de espaço,
em termos de recirculação da água, em termos de sanidade, ou seja, evitando que ele tenha doenças, em termos de nutrição, como está no primeiro, ou seja, tudo isto contribui para que saiam larvas de qualidade. Na espécie humana também, quando as senhoras estão grávidas, também lhes aconselham uma série de dietas e lhes aconselham uma série de coisas a não fazer, não fumar, não beber, etc. Portanto, naturalmente, isso vai refletir depois na qualidade das larvas. Outra questão importante é a água, vamos chamar água, ou seja, a qualidade da água. Quanto mais pequeno é o animal, mais sensível é às alterações de qualidade da água. E temos que pensar que os animais vivem na água, as fezes ficam na água, os restos de comida ficam na água e, portanto, a água pode-se alterar facilmente. Cabe-nos a nós manter esta questão. Aquilo que às vezes se fala de impacto ambiental, estamos aqui agora a falar de impacto ambiental, mas dentro do tanque. E se a qualidade da água no tanque se piorar muito, vamos ter problemas. O tipo de tanque, a circulação, o formato do tanque, o volume do tanque, isto tudo conta para um bom sucesso de cultivo larvar. A dispersão, ou seja, se o alimento está para uma ponta do tanque, porque há demasiadas correntes ou ondas, eu pus ondas em itálico, não há ondas dentro de tanques, mas se há demasiado movimento, por exemplo, podemos ter que a larva não se consegue alimentar, porque podemos ter aqui quase um movimento de centrifugação, não é? Digamos em que a larva é arrastada e o alimento também. A renovação e o tipo de sistemas que nós temos para tratar a água é importante. Voltando ao ponto número 1, se a amónia, por exemplo, subir acima dos limites de tolerância, pois vamos ter a mortalidade total das larvas, por exemplo. E depois temos o que nós usamos, e falaremos mais à frente, a água verde, que é um dos métodos de cultura de larvas, que é adicionar microalgas à água do tanque para que a água do tanque tenha uma cor esverdeada, permita a larva ver com melhor, mais facilmente a presa e também manter um pouco essas presas alimentadas. Aqui, neste caso concreto, tem o exemplo então da água verde. Portanto, isto criamos aqui o ambiente. Atenção que nós estamos a cultivar um animal que deveria na natureza sobreviver, como eu vos digo, em 400.000 deveriam sobreviver 2. Nós estamos aqui a forçar a sobrevivência, então vamos tentar dar o máximo de boas condições e, portanto, aqui juntamos, no caso do cultivo, depende das espécies, mas neste caso da dourada ou do sargo ou da corvina, por exemplo, juntamos microalga aos tanques para que mantenhamos um ambiente que facilite uma larva que vê bastante mal encontrar as presas e, por outro lado, manter alguma qualidade de água. Na fotografia de cima, que tem o título Água Verde, o que vocês veem são larvas, aqueles pontos todos que veem na água, é uma fotografia de larvas dentro do tanque. Portanto, estas questões relacionadas com o ambiente que nós damos ao animal durante o seu período de metamorfose é extremamente importante. Portanto, nós não podemos tratar um animal que não digere, que não nada, que não vê como um juvenil, como se fosse um juvenil. Se o tentarmos fazer, teremos um insucesso. Não podemos tratar uma larva de dourada como se fosse uma larva de robalo, embora haja algumas questões que são semelhantes, ou como fosse uma larva de uma espécie, por exemplo, cultivada noutras zonas mais frias ou mais quentes do planeta, que têm outras exigências, por exemplo, de temperatura. Portanto, este é um dos aspectos que eu queria fixar, e que fixasse e que desse alguma atenção aqui, é a questão de que temos um animal que tem que sofrer metamorfose e, portanto, nós é que temos que nos adaptar àquilo que ele é capaz de comer e como é capaz de sobreviver em cada momento. Fico aqui agora por esta parte para que consigam, digamos, estudar e olhar para ela com mais atenção e depois continuaremos com a questão do alimento que é dado nesta fase, que também ele é diferente do alimento que depois é das fases a seguir.